Olá, meus irmãos. Olá, pessoal. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo e nesse vídeo eu quero estar falando a respeito do homem da impiedade. Eu quero falar do anticristo que está prestes a se manifestar no mundo. Então eu quero estar falando desse anticristo, eu quero estar falando de qual país que ele é, da onde que ele vai sair para se colocar como o próprio Cristo, para se colocar como se fosse o filho do Criador. Mas ele não é o filho do Criador. Ele é o filho do destruidor. Ele é o filho de Satanás. É o filho da serpente. É o filho do diabo. Então, eu vou estar falando sobre esse anticristo aqui, sobre esse homem da impiedade, que vai querer reinar por 7 anos. Aí ele vai reinar por 7 anos na face da terra, né? Que é os 7 anos da tribulação que está para chegar. Estamos na véspera aí, estamos prestes a entrar na tribulação, né? Passamos pelo princípio das dores, estamos passando pelo princípio das dores, que diz a Escritura, e já estamos no finzinho dessa princípio das dores, para em breve aí entrarmos na tribulação de 7 anos. Então esse filho do capeta aí, esse filho de Satanás, ele vai se apresentar lá para os Yaldim, lá em Israel, como que se fosse o verdadeiro filho do Eterno, mas ele é o mentiroso. Ele é o anticristo, como que está escrito na Bíblia. Mas aonde é que está isso, ó dela terra? Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para você as passagens bíblicas e eu vou estar mostrando para você e falando para você anotar aí. Por isso eu peço para você que coloque aí papel, coloque aí uma anotação, caneta, lápis, alguma coisa para você anotar as passagens bíblicas. Porque eu vou trazer aqui nesse vídeo uma grande revelação que jamais alguém trouxe dentro de uma denominação, que jamais alguém traz, alguém prega, alguém ensina isso dentro de uma religião, seja ela qual for. Então a religião, a denominação, jamais ela falará e ela vai dizer da onde que sai o anticristo e quem é o anticristo, e muito menos falar o nome desse homem que é o anticristo, né, que vai se apresentar como o Cristo, que vai ser o anticristo, que vai reinar por 7 anos. A religião, a denominação, o pastor, o bispo, o ancião, o teólogo, o filósofo, né, até mesmo o astrônomo, até mesmo o arqueólogo, e os pregadores que estão aí dentro das denominações, não fala da onde que é o anticristo, não fala da onde que é esse homem da impiedade, e muito menos de que país que ele é. Mas nesse vídeo aqui nós vamos estar dando o nome desse filho do Satanás aí, para você ficar ciente do que está ocorrendo no mundo, tá? Aonde é que está escrito isso, ó dela terra? Eu vou ler lá para você em 2 Tessalonicenses, tá? Lá no 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, lá pelo versículo 3 e 4 eu vou estar lendo. Mas não folhe a Bíblia não, você que tem Bíblia, você que já é de alguma religião, você que já é um cristão, um crente, um católico, seja lá de qual religião você pertencer, ou ainda que você já seja um Yaldim, que está clicando nesse vídeo aqui, assistindo e sendo até participante desse canal, então você anota as passagens, porque eu vou ler calmamente, devagar, como eu sempre digo nos vídeos que eu faço aí, que eu lanço, né? Não lê comigo não me acompanha não, que eu sou lento. Eu leio devagarzinho, mas eu vou explicar e vou trazer a revelação para você dessas verdades. Então, tá cheio de teólogo aí, na mídia, na internet, né? No YouTube principalmente, tá cheio de formado aí em mestrado, formado em teologia, formado faz bacharel aí em teologia, e grandes fundadores aí de religião, de ministérios, de denominações, e muitas vezes eles não têm entendimento, não têm coragem para entrar dentro da verdade e passar, porque até mesmo não obtêm uma certeza das revelações. Porque até então não tem a revelação da palavra, né? Ministra muito por interpretação, ministra muito por seu próprio entendimento, né? Às vezes até com visão enfatuada da sua própria mente carnal. Mas aonde disse isso, o dela terra, irmão dela terra? Lá no livro de
de Colossenses mesmo, no capítulo 2, do versículo 20 em diante, fala que são a visão enfatuada das suas próprias mentes carnais, criada por si próprio, que leva o povo ao engano, que leva o povo diante de doutrinas humanas, costumes humanos, vontades humanas, autoridades humanas, que não tem valor algum diante do Eterno. E daqui a pouquinho, vou estar entrando nessa questão e vou estar te mostrando essas passagens. Então, esses homens, essas pessoas, elas não têm essas revelações, não traz essa edificação para o povo do Eterno que está sendo escravizado, está sendo preso na face da terra pela religiosidade, pela religião, pela denominação, né? Pela sua própria consciência, porque não compreende, porque não ensina. Por que não ensina dela terra? Porque aprende sempre e nunca chega o pleno conhecimento da verdade. Porque leem muito e ficam na letra, né? E a letra, ela não edifica, a letra mata. Aonde diz isso, Adela Terra? Vou estar passando para você essas revelações dentro da Escritura. Vou estar te passando os versículos, os capítulos e os livros onde estão escrito isso. Para você anotar e meditar de novo depois, para você reforçar essa revelação que essas denominações não pregam, que esses homens não pregam, esses formados em teologia não pregam, não falam, não ensinam, e até porque não sabem, e alguns que eu tenho assistido o vídeo deles aí na internet, às vezes até sabe, às vezes até entende o nome do Criador, às vezes até entende o nome verdadeiro do Filho, mas tem medo de falar, tem receio de falar, porque não tem uma firmeza espiritual. Por quê? Porque aprende sempre e nunca chega o pleno conhecimento da verdade. Entra muito na letra, é cheio de letra, cheio de conhecimento, mas não tem edificação espiritual. Não tem uma unção do Espírito Eterno, o poder fluindo. Tem o poder, tem o Espírito Eterno dentro deles, mas não deixa derramar, não deixa fluir, não deixa transbordar essa unção, que é a glória do Eterno, que é o poder do Eterno, que é o Espírito do Eterno. Então eu quero estar lendo algumas passagens para você e quero estar dizendo para você: estuda muito, aprende muito, lê muito, mas nunca chega o pleno conhecimento da verdade para se salvar da tribulação. Então eu vou estar falando sobre o anticristo. Vou pôr essa noletinha aqui, ó, esse para-brisa aqui, que é para enxergar melhor, tá bom? Enxerga a letra maior, né, que uma letra grande fica fácil de ler. Então o que acontece? Eu vou falar desse homem da impiedade, o anticristo, que vai querer se colocar como se fosse o Criador, como se fosse o Pai, né? Lá em Israel, após dessa guerra aí que está tendo lá em Israel, né? Todos vocês sabem que está tendo essa guerra em Israel já há quase um ano, né? Agora em outubro vai para um ano, que foi em outubro de 2023, no dia 7 de outubro, o Hamas, né, esses terroristas entrou em Israel, então atacou Israel respondendo, tá lá guerreando até hoje, né? Mas por que está guerreando até hoje? Por que não terminou ainda esta guerra? É porque tudo isso está no controle do Criador. E é disso que eu vou falar agora para você. Eu estou folheando aqui as Escrituras Sagradas, tá? Porque a Escritura Sagrada, ela tem vários livros, né? Ela tem 66 livros. Todos os vídeos que eu gravo eu falo isso. E ela tem 66 livros e se divide em duas partes: Novo Testamento e Velho Testamento. Então no Velho Testamento tem 39 livros e no Novo Testamento tem 27. Desses 27 aí, 23 são pura revelação, são puras cartas e epístolas dos apóstolos, dos homens que o Filho do Eterno escolheu aqui na terra para trazer as revelações, além das profecias que já estavam vindo dos seus profetas do passado, né? Tem muitas profecias no passado que foram profetizadas pelos profetas e os mensageiros do Criador, e eles trouxeram profecias que estão sendo cumpridas agora. Essa de Israel é uma, por exemplo. Essa guerra de Israel é uma guerra até profética, porque ela está preparando o caminho. Mas para que o dela terra ela está preparando o caminho? Para a realização de uma outra profecia que está lá no livro de Ezequiel, tá? 39. Tem uma profecia ali que é a profecia para o final dos tempos. É uma profecia que vai reunir os países ali do norte, do Oriente Médio, junto com a Rússia, e que vai para cima de Israel. Daqui a pouco eu entro nessa questão, tá? Para te esclarecer melhor essa revelação. Porque o objetivo aqui é trazer para você quem é o anticristo, o nome do anticristo, o sobrenome dele, e de que país que ele é e como que ele vai agir nos 7 anos aí de tribulação, porque ele é o filho de Satanás, né? Por isso que ele é o anticristo. Ele quer se apresentar como o Cristo, né? Ele quer se apresentar como o Filho do Eterno, que é o Yahushua, o Mashiach,
tá? Esse é o nome do Filho do Eterno, o nome verdadeiro. Esse nome que colocaram na Bíblia é um nome pagão, é um nome enganador, é um nome mentiroso. Nós já falamos disso sobre essas revelações em outros vídeos que nós temos aí no canal. Assista os outros vídeos que você vai entender sobre o nome. Por que Yahweh, por que Yahusha, por que Ruach Kadosh. São os nomes originais, os nomes verdadeiros. Os nomes verdadeiros que eles tiraram dos pergaminhos quando chegou na mão deles lá, no Concílio de Nicéia, no ano 325, tá bom? Mas não vou entrar nessa questão para que não esse vídeo fique longo. Então o que acontece? Eu disse que esses homens, esses caras, eles não trazem a revelação da palavra, eles trazem a interpretação da palavra. Por quê? Porque aprende muito na letra e eles não entram realmente no espírito. O Della Terra, onde é que diz que entra muito na letra e não aprende nunca como tem que aprender? Onde é que fala sobre essa palavra aí? Lá no livro de Coríntios, irmãos, você pode ver isso aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Você vê isso aí lá, ó. Eles aprendem sempre, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade, né? Segundo Coríntios 3, aprende sempre, 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo 3, versículo 7. Aprende sempre e nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Porque está sempre lendo e não cresce espiritualmente, não aprofunda nas escrituras, eles ficam na letra, tá? Eles ficam muito nas escrituras, muito na leitura, mas não ora, não busca a oração no Espírito, não ora bastante em línguas, não ora bastante no Espírito para se edificar. Então o que acontece? Eles ficam na pura letra, como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. Eu vou até ler essa passagem para você entender bem. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, tá? Eu tô folhando aqui, eu já vou chegar lá e vou passar para você já essa revelação. Por que a gente fala sempre que eles ensinam e nunca chega a verdade para as pessoas e leva as pessoas a cometer atrocidade, a cometer erro perante o Pai, perante o Criador, e acaba se complicando para essa chegada da tribulação agora, que o objetivo é o Pai tirar muitos dessa tribulação. 2 Coríntios, eu falei, né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ó. Capítulo 6, capítulo 3, né? 2 Coríntios 3, 6. Eles fazem também deixa eu ver, será que o marco está errado aqui, ó? 2 Coríntios 3, 6. 2 Coríntios 3, 6. Ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, no 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, tá? Ó. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, irmãos, é cheio de letras, muito cheio de estudos, faz faculdade, faz teologia, faz bacharel em teologia, faz doutorado, faz mestrado, estudam muito, lê muito, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade, que é a revelação da palavra. Então o que acontece? Mas o Eterno, ele faz ministros, que são ministros capazes de ser cheios do Espírito. Por isso que eu tenho um vídeo no canal aí, que eu falo para vocês que eu oro 8, 10 horas em línguas no Espírito há 35 anos. Desde quando eu recebi essa capacitação espiritual, né, capacitação ministerial, porque eu já tinha o Espírito Santo, né, já tinha o Ruach Kadosh dentro de mim, e já tinha o dom de línguas e variedade de línguas. Eu recebi uma unção muito forte no 1990, eu já disse isso num vídeo, está no canal, depois vocês assistem lá. E aí então eu passei a ter todos os outros dons, discernimento de espírito, variedade de língua, então tem discernimento de espírito, profecias e etc, etc. Por quê? Porque comecei a orar, entendi que eu tinha que orar bastante no Espírito, porque eu entendi essa palavra aqui, ó. O Espírito vivifica,
mas a letra mata. Mas o Espírito vivifica. A teologia traz um conhecimento das religiões, traz um bom conhecimento bíblico, traz, mas afunda o cara, mergulha o cara na letra, que o cara fica tão mergulhado na letra que ele não desenvolve espiritualmente. Mas quem que vivifica, que nós lemos aqui no 2 Coríntios 3, versículo 6, é o Espírito quem vivifica. Por isso eu vou trazer a revelação para você aqui, do final dos tempos agora, da entrada do anticristo, que ele vai estar entrando aí, para dominar por 7 anos, ele vai reinar por 3 anos e meio aí, numa falsa paz, e durante esses 3 anos e meio vai ter as manipulações dos grandes políticos, né, do mundial, que faz parte disso daí também, tudo isso aí faz parte. E o que acontece? Acontece que esses 3 anos e meio vai ser para enganar mais um pouco ainda a multidão. A multidão que estão aí fora, né, que não estão envolvida com religião, que não está envolvida ainda com essas denominações, que não está envolvida ainda com esses falsos profetas aí, porque é tudo falso profeta. Fica pregando lá 10% de salário, fica pregando fábula, fica pregando coisas que não convém e segurando o povo nas suas doutrinas humanas, como está escrito lá no Colossenses 2, versículo 20 em diante. Está marcado lá, lê lá. Então o que acontece, irmãos? Eu não fiz teologia nenhuma, e não sou contra também a pessoa estudar bastante, mas tem que orar mais do que estuda, porque o Espírito é quem vivifica, a letra mata. Então, meus queridos e amados ouvintes, fica nesse vídeo aí, ó, para você ter uma grande revelação desse final dos tempos que nós estamos chegando. Você observa aí, ó, tá diante dos nossos olhos os acontecimentos, ó. Tá acontecendo coisas no mundo aí para tudo quanto é lugar, né? Você vê aí, avião caindo, enchente, derrubando prédio, derrubando casa, invadindo, né? Terremoto lá no Japão, terremoto no Chile, já balançou aqui no Brasil também um pouquinho em alguns lugares aí, e tá tendo vários sinais aí de final de tempo, e as profecias estão se cumprindo. Por quê? Porque Israel está guerreando lá. Daqui a pouco ele vai avançar mais um pouco lá em Rafah, os caras já estão mundidos com ele lá da região, os caras da região lá, o Egito, o Irã, a Turquia, né? O Líbano, tá todo mundo ali já invocado e vai querer invadir Israel. Vai acontecer a guerra de Gog e Magog, que é a guerra lá de Ezequiel 39. É uma profecia em Ezequiel 39. Anota aí, depois você vê lá. O que acontece, irmãos? Acontece que a hora que essa guerra vir, vai acontecer a descida de um planeta, que é o planeta Nibiru, né? Vai haver um arrebatamento do homem varão nesse momento. O arrebatamento da primícia, que está lá em... Aonde está isso, Odela Terra? Capítulo 12 de Apocalipse. Ó. Presta atenção agora, a revelação aqui do homem varão, para entrar rapidamente no antimachia, tá? No anticristo, que vai se apresentar como se fosse o próprio Cristo depois da guerra lá. Quando terminar essa guerra lá, que os meteoros caem na cabeça dos caras lá no deserto, vai terminar a guerra, então esse cara vai aparecer. Mas nesse mesmo momento vai ter isso aqui, ó, esse arrebatamento aqui, ó. Presta atenção, ó, versículo 5, ó. A mulher, ó, ela deu à luz, ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Ial. Na tua Bíblia vai estar para Deus, mas esse Deus é uma fantasia. Não é nome, é título e ainda é o nome de blasfema. Quer dizer, Zeus, que vem da mitologia grega, tá? Então, ela deu à luz um filho, certo? Foi arrebatado para Ial e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto. A mulher vai fugir para o Brasil, irmão. A mulher, depois que ela der essa luz, na hora que estiver passando esse planeta aí, que essa guerra lá no campo aberto, no deserto, que vai vir os meteoros desse planeta, terminar com a guerra ali, matando esses líderes ali, Israel vai ficar como vitorioso. Aí esse cara que é um líder de um país, ele vai aparecer para fazer, então, o acordo de paz lá. Por quê? Porque os países ali do Oriente Médio, eles não querem que ninguém lá dos Estados Unidos faça esse acordo de paz. Eles não acreditam mais nos Estados Unidos, eles não acreditam mais na liderança dos Estados Unidos, do país ali, né, da América. Eles não querem saber mais dos americanos, não. Então eles já falaram lá que eles não querem mais que os americanos vai fazer lá o acordo de paz. Ele já escolheu esse cara que é de um país aí, que eu já vou citar para você agora mesmo. Segura aí no vídeo. Calma aí um pouquinho. Já vou trazer a revelação para você. Então o que acontece? Então, quando acontecer o arrebatamento desse homem varão, o momento que essa primícia ela for arrebatada, ela for levada, então esse homem da impiedade, esse
cara que vai se colocar como o Cristo, como o Mashiach lá em Israel, para fazer o acordo de paz entre Israel e a Palestina, ele vai aproveitar o momento, né, desse arrebatamento do homem-varão, que vai ser quando acontecer a descida desse Nibiru, a descida desse planeta, que vai trazer o estrondo ali no campo aberto, então, que vai tirar o exército, né, do Vladimir Putin, da Rússia, do Irã, do Iraque, da Turquia, do Egito, vão estar todos reunidos ali naquele campo aberto, que está lá no livro de Ezequiel, lá que nós já lemos, já falamos que é Ezequiel 39. Ali fala que, então, eles vão cair ali num campo aberto, né? Vão ficar ali. E no versículo 5, ou 6, ou 7 ali de Ezequiel 39 fala que os Ialdinhos, o povo de Israel, eles vão ficar ali queimando as armas por 7 anos. Então isso prova ali em Ezequiel que diante dessa guerra de Gog, né, e Magog, haverá realmente esse arrebatamento do homem-varão, da primícia, porque vai haver então o início da tribulação, porque eles vão ficar ali queimando as armas por 7 anos, quer dizer, será os 7 anos de tribulação. Então, meus queridos e amados ouvintes, esse homem que é o homem da impiedade, que nós vemos ali no livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler novamente para você entender bem, ó. No versículo 4, diz assim, ó: ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Ial, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Ial no templo de Ial, querendo parecer Ial. Então, esse homem, ele vai se colocar ali para fazer o acordo de paz em Israel, e esse templo de Salomão que vai estar construído ali, para que esse Mashiach, né, que não é o Mashiach, que é o anti-Mashiach, mas esse templo de Salomão está sendo feito ali para que seja ali recebido os Ialdim para oferecer adoração ao Pai, a Ial, para oferecer ali as libações, para oferecer o sacrifício ali. Então, esse anti-Mashiach aí, esse anticristo, esse cara que vem lá da Europa, né? Ele vem lá do meio da Europa ali, do país da França, né? Emmanuel Macron tem 99,9% de ser o Emmanuel que diz lá no livro de Apocalipse, no livro de Isaías, né? Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é o Emmanuel, né? Emmanuel Macron Michael Federico é o nome desse cara. E esse cara, ele é tão bonitinho, né? Branquinho, olhinho verde, que nem eu disse num outro vídeo passado aí, que Satanás, a gente coloca, quando a gente grava algum vídeo falando, né? Que nem eu coloquei a batalha espiritual. Eu tenho um vídeo aí no canal, depois você encontra a batalha espiritual. Ele é colocado ali, ali atrás do vídeo, né? A capa do vídeo é um Satanás sentado num trono, feio, horrível, né? Mas na verdade eu falei que Satanás não é tão feio assim. O Satanás, o diabo, ele é bonitinho, né? Ele é bonito, ele era anjo de luz do Eterno lá, quando ele quis tomar o trono do Pai. Então ele e seus exércitos de demônios, que é os anjos caídos, os malaquins, que foram despejados lá do terceiro céu, então eles é bonitinho, Satanás é bonitinho, é como esse anticristo aí, você viu como que ele é? Ele é bonitinho, dos olhos verdes, né? Esse homem, ele é 99,9% indicado para ser o anti-Mashiach, o anticristo. Por quê? Quando houve a guerra de Israel ali, Israel começou a ir atrás dos terroristas na faixa de Gaza ali, e antes de Israel entrar para começar a combater os terroristas ali, houve a primeira visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E depois qual foi a segunda visita? Quem que fez a segunda visita ali para o Benjamin Netanyahu ali? É Benjamin Netanyahu, não é Benjamin Netanyahu não. Yahu é um engano, tá? O nome do cara é Yahu, o sobrenome dele. Assim como todos os Yaldinhos ali, a maioria deles tem o nome de Yahu no final do nome, tá? É o sobrenome, Yahu, tá? Então o que acontece? Eu não vou entrar nessa questão agora aí, irmão, dos nomes, mas é só para você entender. Então ele foi o segundo presidente de um grande país a visitar ali o Benjamin Netanyahu. É o segundo a visita ali na época. Não sei se você lembra disso, mas foi a segunda pessoa que visitou Israel.
E ele saindo dali de Israel, ele já passou ali por Dubai, né? Ali no Catar, né? Eu acho que foi em Dubai que ele foi, não me lembro bem, mas ele passou pelo Catar. Então ele saiu do meio dos Yaldim, saiu de Israel e entrou do outro lado, dos países ali, que não é um país democrático que nem Israel, não é um país livre que nem Israel, né? É um país pesado ali, né? De regras duras, né? Então o que acontece? Ele conseguiu ir dos dois lados, ele trabalhou dos dois lados, então ele vem trabalhando de todos os lados. Nas reuniões que tem dos países, como tem o G20, tem o G7 e teve a COP28, né? No ano de 2023, eu acho que foi em novembro, e ele estava lá também. Então ele tem participado de todas essas atividades mundial aí, essas reuniões dos países, ele tem estado em todas. E esse cara falou lá, né, que ele viria no Brasil, como eu já falei no outro vídeo, e ele veio no Brasil, ele falou que até março ele viria no Brasil. Esse cara nunca tinha vindo no Brasil, e aí ele veio no Brasil em março, visitar o Brasil, teve 3 dias no Brasil. Eu estive orando muito, estive buscando bastante em Iau, a revelação na madrugada, por que esse cara estaria pisando aqui o pé dele no Brasil? Então o Espírito do Eterno me revelou, assim como você tem vídeo meu aí no canal, que eu já falei, que o apóstolo Pedro estava lá no terraço, orando, né? E o Espírito do Eterno falou para ele, trouxe a revelação para ele, trouxe visão para ele dos répteis, para ele comer, né? As 3 vezes, e ele não quis comer, e aí teve a revelação que tinha homens procurando ele para ir lá, na casa do outro lá, que é onde tinha um povo querendo saber do Ruach Kadosh. E Pedro tinha essa experiência para ele levar. Então ele teve o aviso ali pelo Espírito do Eterno, o Ruach Kadosh. Então eu vim orando nas madrugadas para que o Pai me desse o entendimento, por que esse cara estava pisando no Brasil pela primeira vez, e depois de ser político, né? Quase 2 anos lá como presidente do país dele lá, da França, e aí até cresceu bastante, se tornou lá o presidente da Europa, o líder da Europa é o Emmanuel Macron, não? Esse é o homem da impiedade que diz aqui, ó, no livro de Tessalonicenses que nós estamos lendo, ó, aí no versículo 7 fala assim, ó, então será revelado o iníquo a quem o Criador, o Salvador, desfará pelo sopro da sua boca, né? E esse iníquo aí, a operação dele é segundo a operação de Satanás, né? Ele ministra e ministrará segundo a operação de Satanás. Então será revelado o iníquo que o Salvador desfará pelo sopro da sua boca. A vinda desse, no versículo 9, ó, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então é o filho do capeta, irmão. É o filho de Satanás, então, que estará entrando ali após o arrebatamento do homem varão para fazer então o acordo de paz. Aí, o que acontece? É como nós já vemos falando no vídeo, né? A igreja denominacional, a religião, os homens, esses pastores, eles não trazem esse tipo de ensinamento, não traz essa revelação para o corpo do Yahushua, Mashiach, o Filho do Eterno. Ele não traz a revelação dessas verdades, porque está em choque, está com medo, é porque não tem uma vida de oração, uma vida no Espírito para se encher da unção. Tem que estar na unção, irmão. Como Pedro estava ali, depois que ele negou Yahushua por 3 vezes, né? Quando Yahushua estava indo sendo preso para ser colocado no madeiro, ele negou por 3 vezes Yahushua ali, porque ele estava vazio, a mente dele estava vazia, e mente vazia é o quê? Oficina do Satanás, a mente vazia é oficina do diabo. Então por isso que Pedro foi falar ali para Yahushua, não, eu não vou deixar você ir não, eu não vou deixar te prender não. Aí Yahushua olhou para ele assim e falou, mas vem cá, ô Satanás, afasta-te de mim. Então ele falou com Satanás, que estava na mente de Pedro, a mente de Pedro estava vazia. Mas então, depois desse fato aí, Yahushua fez o que tinha que fazer, foi lá no madeiro, morreu, ressuscitou o 3º dia e ficou 40 dias com os apóstolos. Aí no final desses 40 dias, comeu e bebeu com eles ali água e mel com pão, e falou para eles, agora vocês vão para Jerusalém, até ser revestido do poder. Aí vocês vão ser minha testemunha. Então, para ser testemunha verdadeira do Pai, do Eterno Yahu, para falar Yahu, para ser testemunha tem que falar Yahushua, que é o verdadeiro nome dele. Então, tem que estar cheio do poder, tem que estar cheio da unção. É o que o Eterno vem fazendo na vida de alguns homens, é que fez na vida de alguns homens e chegaram à revelação do nome, que é o meu caso. Então hoje eu ministro pelo nome verdadeiro, que é Yahushua, o Mashiach,
o nosso irmão mais velho que deu a vida por nós lá no madeiro. E falo de Al e Ruach Kadosh, é o Espírito do Eterno que mora dentro de nós, que eles falam na religião Espírito Santo. Então o que acontece? Pedro estava ali, estava negando, mas quando ele foi cheio do Ruach Kadosh, nos 10 dias que eles ficaram lá, né, no cenáculo, ele já saiu, não negou mais, ele chegou a morrer pelo nome de Yahusha. Ele foi colocado, se não me falha da memória, de ponta cabeça, e todos os apóstolos foram perseguidos. Por quê? Porque eles foram cheios da unção. Então o que acontece? O povo do Eterno hoje é levado a cativo por falta do quê? É levado a cativo por falta de entendimento. Então o que acontece? O Pai conhece coração e mente, mas lá no livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 13, fala, né? O meu povo é levado ao cativo por falta de conhecimento, por falta de entendimento na palavra, né? Então, hoje as pessoas, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, elas são levadas a cativo. Como ele diz aqui, ó, Isaías 5:13, ó, portanto o meu povo será levado a cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Então o povo do Eterno é levado a cativo por falta de conhecimento. Lá em Oséias 4 também fala algo a respeito do povo ser levado e colocado em cativo por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Então, irmãos, a religião, a denominação, os que se diz profeta, os que se dizem apóstolo ali, que são apóstolos fraudulentos, que se diz pastores de ovelha, não é pastor de ovelha. O único pastor de ovelha é Yahusha, e nós somos o rebanho, o povo é o rebanho de Yahweh. Então o povo está sendo levado em direção a um cativo por falta de conhecimento, correndo o risco aí de não ser arrebatado no arrebatamento da primícia do homem varão, porque não confessa o nome de Yahweh, não confessa o nome de Yahusha e não conhece essas verdades. Por quê? Porque o anticristo, o espírito de Satanás, ele já vem operando desde o passado, desde lá da época de Caim e Abel. Esse espírito maligno do anticristo, ele já vem operando. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, né? Eu digo para vocês ter cuidado, porque após a minha saída, na minha ausência, pode vir homens aí trazendo um outro evangelho que não seja esse, trazendo uma outra palavra que não seja essa, e vocês caiam. Aonde que está isso? 2 Coríntios 11, vamos lá ver o que ele fala lá para vocês entenderem melhor, para ficar bem clara essa passagem aqui, ó. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, apóstolo Shaul, ele trouxe muitas revelações. 2 Coríntios capítulo 11, versículo, eu estou olhando aqui, versículo 3, ele fala assim, ó, mas tenho que, vamos ler o 2 primeiro, ó. Estou zeloso de vós, com zelo de Yahweh. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, ao Machia, a Yahusha. Mas tenho medo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos entendimentos. Essa é a parte da simplicidade que há em o Machia, que há em Yahusha. Pois se alguém for pregar-vos outro Yahusha que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste de boa mente, o suportai. Mas penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Então Paulo estava preocupado, estava dizendo ali aos coríntios, aos irmãos da igreja de Coríntios,
de quando ele saísse, entrasse lobo no meio, entrasse um outro evangelho, um evangelho que diz lá no livro de Gálatas, o evangelho anátema, né? E Paulo estava preocupado com essa situação, com essa causa aí. Então o que acontece? O apóstolo Paulo falou para eles, eu tenho receio, eu tenho medo que na minha saída venha um outro aí e ofereça para vocês algo que não é. E isso aconteceu, irmãos, porque enquanto os apóstolos existiam durante ali o primeiro século ali, até o segundo século, né? Até o ano 200 ali, eu acredito que eles seguraram a barra, mas depois começou a ter as infiltrações, aonde que aconteceu que Roma, né, através dos seus imperadores, começaram a colocar pressão. Foi aonde que matou os apóstolos. Vocês sabem disso, matou os apóstolos porque eles falavam no nome de Al, porque eles falavam no nome de Alcha. E eles falavam, e eles pregavam, e eles ensinavam como o apóstolo Paulo. Ele sempre teve zeloso e com medo de que quando ele saísse, eles dessem ouvido a um outro tipo de espírito, que é o espírito do anticristo, que já existe desde a época. Então o que acontece? Quando os apóstolos passaram, quando eles findaram, foram mortos, né, perseguidos, mortos, a igreja resistiu por algum tempo, mas depois ela não resistiu mais, ao ponto de chegar até naquele imperador, o Nero, né? Imperador Nero, que colocou as pessoas na cova dos leões ali, para que elas fossem comidas pelos leões, para elas não falarem no nome de Alcha, eles não aceitavam mais. Então ali naquela época a igreja caiu em apostasia, irmão. A igreja caiu em apostasia e a igreja se desviou e começou a dar vida a outro. Que é outro? Esse outro que a igreja, né, após o apóstolo, né, o imperador Nero, veio outros imperadores até chegar o Constantino, imperador Constantino, no ano 325, quando ele mudou o nome que estava nos pergaminhos, quando ele mudou as revelações que estavam nos pergaminhos e nos papiros, e mudou os nomes e colocou os nomes mentirosos e tirou os nomes verdadeiros. Qual que é o nome verdadeiro, o da terra? É Yahweh, o Criador dos céus e da terra e das nossas vidas. Aí tirou Yahweh e colocou Deus, que vem dos Zeus, que é um item da mitologia grega. Aí tirou o Criador e colocou o Senhor, que quer dizer Baal. Então, o Satanás agiu na mente desse imperador para tirar os nomes dos pergaminhos dos papiros, para jogar na Bíblia, que estava sendo criada em papel na época, né? Porque até então era em pergaminhos, era em papiros. Aí foi para a época da imprensa chegar de papel, né? E aí, o que acontece? Ele reuniu lá os 318 bispos e cardeais para tirar os nomes verdadeiros e colocar os nomes mentirosos lá. Para quê? Para enganar a humanidade. Então a igreja do Eterno, ela caiu em apostasia, caiu em contradição lá na época, já 200 anos depois que os apóstolos passaram. Não é agora no ano século 20, no século 21, no século 19, não. Foi lá no século 1, no século 2, foi lá nos primeiros anos depois dos apóstolos. A igreja caiu ali, deixou de falar Yahweh, deixou de falar Yahusha e aceitou então o que Roma colocou no papel, essas mentiras. Aí Roma adulterou e paganizou a Bíblia através de acréscimos. Tem muitos acréscimos na Bíblia. Por isso que eu falei num vídeo passado que a Bíblia é uma coleção de livros. Ela tem 66 livros, se divide em dois, né? Eu digo isso em todos os vídeos. Em duas categorias, Velho e Novo Testamento. Velho Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. E desses 27, 23 são pura revelação dos apóstolos, né? Dos mensageiros do Eterno, esses 23 livros. Porque os 24, os outros 4 livros, né? Que é os 4 evangelhos, é cheio de acréscimo, é cheio de heresia, é cheio de distorção da palavra. Mas então, Delaterra, a Bíblia então não é então a palavra do Eterno, do Criador? Irmãos, a Bíblia mas ela está toda paganizada, está toda distorcida em alguns lugares, acréscimo em muitos lugares, tanto é que tiraram os nomes verdadeiros e colocaram os nomes mentirosos. Então agora, o que acontece, irmãos? Dificultou para as pessoas. Por isso que lá em Isaías, no capítulo 5, no versículo 13, diz que meu povo é levado a cativo por falta de conhecimento. E lá em
lá em Oséias 4, versículo 6, fala que o povo também é escravizado, é levado por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Mas lá em Jeremias 17, 9, ele fala que ele conhece o coração e ele conhece o espírito, que ele esquadrinha o espírito e conhece o pensamento do ser humano, e examina o espírito para dar a cada um o fruto das tuas ações. Então, por que eu estou entrando nessa área? Porque as ações da Igreja do Eterno, nesse final dos tempos agora, nesse final dos dias, tem que ser ações de atitude, irmãos, de sabedoria, de deixar a religiosidade, de deixar esses falsos profetas que não falam a verdade, que não tem coragem de falar que o Emmanuel Macron tem 99,9% de possibilidade de ser, porque o nome dele está na Bíblia em Isaías, Emmanuel, quer dizer Deus conosco, né? O Eterno nunca chamou Emmanuel, o Eterno sempre chamou Iau. O nome dele é Iau, né? Tiraram esse nome dele e colocaram o nome mentiroso lá. Então o que acontece? Nós estamos falando da entrada do anticristo. Ele vai entrar para fazer esse acordo de paz ali em Israel, vai se colocar como um sacerdócio ali, o povo Ialdinho vai receber ele de braços abertos, porque eles não creem que Yahshua já veio, que o Messias já veio, eles estão esperando o Messias chegar ainda. Então esse cara vai chegar ali como se fosse o Messias, como se fosse o Cristo, é o anticristo. Então ele vai reinar ali por 3 anos e meio. Então ele vai trazer ali um acordo, ele fará uma aliança com muitos, né? Como diz lá em Daniel, né? Ele fará uma aliança com muitos, mas depois que ele fizer essa aliança com muitos, por 3 anos e meio, o que vai acontecer? Ele vai romper essa aliança de 3 anos e meio com eles e ele vai ser expulso de lá, ele vai ser perseguido lá pelos Ialdim e ele vai sair fora de lá, né? Ele vai fazer uma aliança, né, com muitos, como diz a palavra de Deus aqui a palavra de Iau, aqui no livro de Daniel, né? Ele fará uma aliança com muitos, mas depois ele vai romper essa aliança. Essa aliança já está sendo feita, meus amados, com muitos. Emmanuel Macron, ele já é o líder da Europa, ele já é o presidente de 31 países, né? Porque agora a OTAN parece que colocou mais um país ali na lista deles, mais 2, né? Era 29, eu acho que foi para 31 agora. Então eu acredito que é de 29 a 31, que é os países que ele é liderança ali. E ele é um cara que está indo em todas essas reuniões, ele já está andando com essa canetinha no bolso para fazer esse acordo de paz. Assim que fazer esse acordo de paz, vai entrar então para dentro do templo ali de Salomão. Que nem esse templo que já está feito lá em Dubai, né? No Catar. Lá em Dubai, no Catar, já está feito o templo lá, né? Que é o Trislan, que eles falam, né? Trislan, aonde que vai reunir todas as religiões ali. Que religiões é essa, o irmão da terra? A religião toda na face da terra que vai se reunir ali para adorar a besta, para adorar o anticristo. Nesse templo que já está feito ali no Catar, né? Em Dubai. Que é chamado de Trislan, se não me engano, né? Trislan. Então, vai entrar ali o islamismo, né? Vai entrar ali o povo que vai ficar e vai se reunir para adorar a besta, porque essa besta aí, ela vai se posicionar legal mesmo depois que ela romper essa aliança que ela vai fazer, né? Ela fará uma aliança de 6 semanas. Mas na metade da aliança de 6 semanas, Daniel 9, 27. Vamos ler lá para nós entendermos melhor, né? Daniel 9, 27 diz assim, ó. Ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a casa da abominação, e sobre a asa da abominação virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, na metade do sacrifício, meus irmãos, ele vai romper com essa aliança que ele está fazendo com muitos. Essa aliança já está existindo. Já tem aí um diálogo, um pacto com a Europa, né?
com os países, já é um líder na Europa e vai se tornar um líder mundial. Então, quando ele estiver lá nesses primeiros 3 anos e meio, ele vai colocar então as regras, né? Porque vai ser um líder mundial, onde que eles vão entrar com essa moeda única. Aí eles vão entrar com esse reset, que vai ter o tal do reset, vai resetar tudo. Aí, né? Vai zerar através da internet, através da inteligência artificial. Hoje eu estava estudando aqui Apocalipse, estava vendo aqui as revelações sobre a inteligência artificial. Ela vai ter voz, ela vai falar, né? Ela já fala, né? E ela vai dar ordem, né? Para aqueles que não adorarem a besta, aqueles que não for lá para esse Trislan lá, para que não fazer parte desse templo em Dubai, para adorar a besta, ela vai ser perseguida. Então esse anticristo, quando ela entrar para reinar ali esses 3 anos e meio, vai ser 3 anos e meio agora a tribulação de paz, irmãos. De paz. Falsa paz, né? Paz entre aspas, é a falsa paz. Mas ele vai romper a aliança na metade, ó. Na metade da aliança ele vai romper. Na metade das 6 semanas ele vai romper e vai tirar o sacrifício. Aí o que acontece? Ele vai fazer o mesmo sacrifício que Antíoco Epifânio lá no passado fez com o judeu, com os Ialdim. Não é judeu também, né? A gente está falando judeu porque muitos lê judeu aí, entende como judeu. Mas judeu é um acréscimo também. Colocaram o judeu, a letra J. Não tem a letra J. Mas não vou entrar nessa questão dos nomes, tá? É o Ialdim, o povo de Ial. Não tem J, é Ialdim. É que nem lá, o Beamim Nataniel, Ial. Né? Não é Iarro, como eles falam. Então, irmão, o que acontece? Ele vai fazer essa tramóia aí, vai tirar o sacrifício que o judeu, o Ialdim vai estar levando ali, e vai pedir o sacrifício de porco, que nem o Antíoco Epifânio fez há muitos anos atrás, na época da imperação dele lá, né? Tá imperando ali em Roma, ali no Oriente Médio, ali na Grécia, em Israel, era esse povo que mandava na época. Então Antíoco Epifânio fez um sacrifício ali, mandou os Ialdins fazer sacrifício de porco, mas Ialdim não aceita isso. Então eles foram esparramados pelo mundo todo. Mas hoje eles se ajuntam de novo lá em Israel, até por causa dessa guerra aí contra o Hamas, eles voltaram todos para lá, estão voltando todos para lá, porque é final dos tempos, é época de entrar a tribulação e é bíblica a volta deles. Então quando chegar na metade da semana, ele vai pedir o sacrifício de porco para os Ialdim, e eles não vão levar o sacrifício de porco. Eles vão falar, não, mas esse cara aí não é sacerdote, não, esse cara aí está pedindo sacrifício de porco, ele não é sacerdote. Aí vai cair a ficha. Vai cair a ficha no Ialdim, ele vai ver que o cara não é o Machia verdadeiro, vai ver que ele é o anti-Machia, é o anticristo, é o falso. Então vai botar ele para correr dali, irmãos. O que acontece, o Della Terra, quando ele correr dali? Quando ele correr dali, meus irmãos, quem que vocês acham que vai abraçar ele? Né? Com tudo ali. Quem que vocês acham que vai chamar ele para socorrer e para se unir, para arrebentar com Israel, para perseguir os Ialdim de novo? É o povo de lá mesmo, da Baixada. Ele vai se envolver com os terroristas ali, com o Islã, com todo esse povo ali que não quer ver Israel de pé, quer ver a destruição de Israel. Então, como ele vai fazer o rompimento da aliança com muitos, vai pedir esse sacrifício de porco, os caras não vai aceitar, o Ialdim não vai aceitar, e vai botar ele para fora de lá. Então ele vai se reunir com esse povo lá que é maldoso, que é o terrorismo, que é as pessoas que não quer saber dos Ialdim, não quer saber de Israel. Então aonde que Satanás vai se apoderar dele, até a época da destruição, como diz aqui no versículo 7 do Daniel, capítulo 9, né? Ele vai romper a aliança na metade dela, até que será derramado sobre o assolador, até que será destruído o assolador. Essa destruição vai ser no final da tribulação, né? No final da tribulação. Mas até então, antes de chegar ao final da tribulação, irmãos, o que vai acontecer? Vai acontecer a perseguição, né, do anticristo, de Satanás, atrás do povo de Ial, atrás dos Ialdim, atrás da igreja do Eterno, que não vai ser levado nesse primeiro arrebatamento, que é o arrebatamento da primícia. Aonde está isso, ô Della Terra? O arrebatamento da primícia está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 4. Então ali fala
a primícia. Mas onde fala do arrebatamento, da primícia e do homem varão, é no Apocalipse capítulo 12. No versículo 5 fala sobre o arrebatamento do homem varão, da mulher que vai dar à luz um filho, que ela está com dor de parto. Essa mulher é a igreja do Eterno. Essa mulher é a igreja que vai dar à luz o filho varão. O filho varão são esses, como a mim, por exemplo, que saiu do meio da religião, que foi chutado da religião nos anos 90. Em 1990 fui chutado para fora da religião. Então a religião é a mulher, a igreja é a mulher, a igreja denominacional é a mulher, que diz aqui em Apocalipse 12. Mas eu vou entrar um pouco nessa tese aqui, nessa questão, para você entender. O que acontece? A mulher deu à luz um filho varão. No versículo 5 do capítulo 12. E o filho varão vai ser levado para o trono. Vai ser levado para o trono. O filho varão é a primícia de Apocalipse 14, versículo 4. É a primícia. Vou ler lá para você daqui a pouco. Mas enquanto esse homem varão vai ser levado para o trono, o Satanás vai estar sendo despencado de lá do segundo céu para a terra. E aí ele vai descer para a terra e vai ficar na terra. E quando o Emmanuel Macron, quando o anticristo desfazer a aliança na metade da semana, aí ele vai ser possuído totalmente por Satanás ali. E vai fazer a perseguição atrás da igreja, que vai ficar para trás. Por que a igreja vai ficar para trás? Porque lá em Isaías também fala, o Paulo fala também aqui no Coríntios que nós lemos. Eu tenho receio de que vocês dêem ouvido a outro espírito. Eu tenho receio que vocês caia nas lábias, né, do anticristo. Ele quis dizer isso. Eu tenho receio de deixar vocês e vocês aceitar um outro que não é esse. E o que aconteceu com a igreja? A igreja aceitou um outro que não é esse. Aceitou um outro que não é Yahweh. Aceitou um outro que não é Yahusha, que não é o Mashiach verdadeiro. Aceitou Zeus, que quer dizer Deus. Aonde foi isso da terra? Lá no ano 325, no reinado lá, quando foi imperador de Roma, o Constantino. Tirou dos pergaminhos, dos papiros, como eu já disse, e colocou na Bíblia de papel os nomes errados. Então a igreja passou, então, depois da perseguição lá de Nero, né? Na perseguição lá de Antíoco Epifano, na perseguição ali do Alexandre o Grande, aí veio esse Constantino aí no ano 325. Então houve essas manipulações todas. Então paganizou a Bíblia. Então, como que eu disse que a Bíblia tem 66 livros, dividido em duas categorias, 27 no Novo, 39 no Velho, e ela tem a revelação também, ela tem os livros paganizados, tem, ela tem os acréscimos, tem, mas ela tem os livros expirados, ela é 66 livros, irmãos. A gente tem que estar no Espírito, na unção, na oração e buscar as revelações. Por isso que eu disse que os caras não pregam, os caras não ensinam, aí eles chegam aí e ficam falando, não, era o Jared, mas o Jared agora não é mais, porque o Trump agora caiu do governo dos Estados Unidos, então agora quem que é o anticristo? Ah, eu acho que agora é o Trump. Aí daqui a pouquinho, não é o Trump não, é o Elon Musk. O Elon Musk, porque é o cara mais rico do mundo, tá fazendo foguete, tá fazendo avião, tá falando que vai lá para Marte, levar um monte de gente para morar lá em Marte, né? Então é o Elon Musk, porque é o cara que já fez até o carro elétrico. E ele entende muito aí, tá falando de inteligência artificial, tá falando de chip. Então ele eu acho que é o Elon Musk. Então os caras não tem base, não tem coragem, não tem unção, não tem a revelação da palavra. Por isso o povo é levado a cativo por falta de conhecimento, irmãos. Então a religião caiu, foi lá atrás, irmão. A religião entrou na apostasia, não é agora não. No século XX não, no século XX não, no século XIX, século XVIII não, foi lá no segundo século, ela caiu lá. Foi quando ela caiu nesse erro de adorar Zeus, né, que é Deus, que é um ídolo da mitologia grega. Aí ela caiu nesse erro de adorar Senhor, que quer dizer Baal. Trocaram tudo dentro da Bíblia. Aí ela caiu no erro de falar adoração à Trindade, a três deuses. Não há três deuses, não há três criadores. Aí ela adora três deuses lá, que é o ídolo da mitologia grega, que é Zeus, né? Porque não há três criadores, há um criador. O Pai é um criador, há um filho que ele mandou para morrer pela humanidade na terra aqui e fazer o sacrifício para restaurar e trazer o povo de volta, parte do povo de volta. Então o que acontece? Eu vou entrar devagar nessa questão porque é muito profunda. Então o que acontece? Aqui no livro de Apocalipse, mesmo no capítulo 3, fala assim, a besta que subiu do mar.
Que é mar? Mar é multidão de pessoas. Mar são pessoas. Então a besta vai subir do monte de gente, vai subir do meio da politicaiagem, do meio dos políticos. A besta vai surgir daí. E a besta não vem lá dos Estados Unidos. A besta não vem do Oriente Médio. A besta não vai vir lá do Oriente, da China. Não é lá do Xi Jinping. Não é lá do Kim Jong-un lá. Entendeu, irmão? Do coreano lá, da Coreia do Norte. Não vai vir dos Estados Unidos. A besta que sai do monte de gente, que sairá do mar, ela vem da Europa. Tá claro nas escrituras, vem da Europa. Então tudo indica, aí tá tudo mostrando, tá tudo claro que será o Emmanuel Macron, até por causa do nome também. Então aqui no capítulo 13, no versículo 18, diz assim, ó. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, ó, presta atenção. Calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Aí eles já colocaram um acréscimo, que eles colocaram que o número é 666. Não é 666. Isso é um acréscimo já para enganar. Aí ele fala que é pra gente, aquele que tem sabedoria, calcula o número. Por quê? Se você for pegar lá no hebraico, no dicionário hebraico, lá o nome é por números, né? É dado por números. Se você pegar os números e você somar número por número, vai cair no Emmanuel. Então, 99,9% que é Emmanuel Macron, o anticristo, que vai se colocar em breve. Assim que acabar e passar essa guerra lá, que Israel está tendo lá, e vai entrar em Rafah com mais potência ainda, os países que já estão tudo revoltados ali, vai entrar para querer tomar Israel. Aí onde que vem o Vladimir Putin, onde que vai cumprir a profecia de Ezequiel 39. E nesse mesmo instante vai estar tendo então o arrebatamento. E nesse mesmo instante, depois de tudo isso, eles vão ficar ali enterrando as armas, queimando as armas por 7 anos. Está lá em Ezequiel 39, no versículo 4, 5, 6 ali, você vê isso. 7 anos, é os 7 anos de tribulação. Mas essa besta aí que vai se levantar do mar, é o anticristo, ele vai perseguir a igreja que vai ficar para trás. Vai colocar a moeda única, vai colocar o reset, e aquele que não aceitar o sinal da besta não vai ter cartão de crédito, não vai ter aposentadoria, não vai ter o privilégio de ficar fazendo compra, não vai poder comprar e nem vender. Aonde está isso, o Della Terra? No capítulo 13, fala muito sobre isso no capítulo 13. Só que eu não quero entrar nessa questão aqui no capítulo 13 para não esticar o vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Então, irmãos, isso está diante dos nossos olhos, isso está acontecendo às nossas vistas, é só prestar atenção, é só assistir bastante, estar ligado na mídia, que nem nós fazemos, trabalhamos o dia inteiro orando, ouvindo a mídia, ouvindo as notícias pela internet, nos celulares, as caixinhas tudo ligadas aqui do lado onde nós trabalhamos, e nós estamos ligados 24/48 para saber o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Coreia do Norte, lá com o o Kim Jong-un ali, né? O que está acontecendo lá com o outro lá, que é da China, né? Então a gente está ligado o que está acontecendo com o Vladimir Putin, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tem que estar ligado, porque tem que estar acompanhando, irmão. Tem que estar vigiando e orando para não cair em contradição, em erro, em ciladas, em armadilha, como o próprio Yahshua falou. Onde está isso, Della Terra? Yahshua falou isso lá no capítulo 21 de Lucas. Lê lá no capítulo 21 de Lucas, lá pelo versículo 20, ele fala, né? Vigia, ora, cuidado com a comissão, comer demais, cuidado com as bebidas, cuidado com as ciladas, as correrias do dia a dia desse mundo que pode servir de armadilha e tirar a tua atenção, tirar você, a sua comunhão de oração, de meditação, de prestação de atenção nos acontecimentos. Então, meus irmãos, eu estou falando para você que lá da Europa é que vai vir o anticristo. E tudo indica que é o Emmanuel Macron Frederico. Michael Frederico. Então, esse homem, ele foi o segundo a ir lá visitar Israel, quando Israel entrou para ir atrás do Hamas. Primeiro foi Joe Biden, depois foi Emmanuel Macron, depois foi outros políticos, né? Mas ele está em todos os lugares, está em todas as áreas, em todas as reuniões, e ele está realmente encaminhado para entrar para dentro de Israel.
nesse templo de Salomão aí. Então, qual é o objetivo? O objetivo de Iau é tirar a maior parte de pessoas para esse arrebatamento da primícia, que venha confessar o nome dele, que venha confessar o nome do filho dele, que venha ter a comunhão com ele, orar em espírito e em verdade. Aí você poderia estar me perguntando, aonde é que está isso, ó dela terra? Aí você pode ver isso lá no livro de João, no capítulo 21. Não, você vê lá no livro de João, no capítulo 4, no versículo 21. Você vê ali quando o Filho do Eterno falou com aquela mulher samaritana lá, descendo para Samaria. Ele estava indo lá em Israel, onde está tendo essa guerra lá em Samaria. Ele estava descendo e encontrou uma mulher na beira do poço de Jacó, apanhando água, e ele trocou umas ideias ali com ela, conversou com ela, e aí ela viu que ele era profeta, né? Porque ele falou algumas palavras para ela lá e mandou ela chamar todos os povos lá, para eles terem uma troca de ideia ali, para eles conversar um pouquinho. E aí ele falou, olha mulher, vai chegar um dia, e esse dia já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito, o que importa é que o adore ele em espírito. E o Pai procura os tais. Olha, preste atenção nesse finalzinho da palavra que ele falou, meus amados irmãos e ouvintes e seguidores desse canal, e todos vocês que clicaram aí, né, deram uma clicada aí e parou nesse vídeo. Preste atenção. Ele falou para a mulher samaritana, o Pai é espírito, o que importa é que eu adore em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. E ele procura os tais que assim o adorem. Olha, irmãos, esses tais que assim o adorem, que ele está procurando, que ele está olhando agora neste mundo para fazer o arrebatamento da primícia, para fazer o arrebatamento do homem varão. Por que primícia? Né? Porque são os primeiros, depois vai ter o segundo, né? Que é o segundo arrebatamento, que vai ser depois de 7 anos de tribulação. Mas muitas pessoas vão enfrentar uma grande tribulação, aí, um momento terrível, né? Satanás montado no homem, né? O anticristo, né? Possuído por Satanás, reinando aqui nesse mundo por 7 anos, tá bom? Então o que acontece? Quando o Eterno fala pra gente, sai do meio deles, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices do pecado deles, está em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, você lê lá, sai do meio deles, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos pecados deles também, para que vocês não incorram nas pragas, para que vocês não incorram nas pragas deles. Pode ver lá, Apocalipse 18, versículo 4, né? Sai do meio deles, povo meu. Foi isso que eu entendi quando eu recebi do Eterno os avisos, a unção e toda a revelação da palavra há 35 anos atrás. Acho que foi em 1990. Acho não, foi em 1990. Então, irmãos, eu quero terminar esse vídeo aqui pedindo para vocês, dá um like aí, ó, dá um like, aperta nesse joinha aí, ó, dá bastante like aí, todos vocês estão assistindo, é importante dar o like, porque o YouTube, né, esse aplicativo, ele vai entender que esse vídeo tem relevância, e ele vai enviar esse vídeo para mais pessoas, para mais longe. Esse vídeo precisa circular, precisa andar, né? Então dá o like aí você, tá? E você que não é inscrito ainda nesse canal, dá o like também e já se inscreva nesse canal, aperta nessa taginha preta aí, ó, tá escrito inscrito, aperta nela, vai aparecer um sininho, aí aperta no sininho também, aí vai aparecer todas, aí aperta em todas. Aí todas as vezes que lançar vídeo aqui, vai chegar para você. Esses vídeos é pura revelação, tá? Do começo ao fim. Eu tenho vários vídeos aí no canal e eles vão estar falando tudo através da palavra revelada, não interpretada, a palavra de revelação. Tem vários vídeos no canal aí para você obter esses verdadeiros conhecimentos. Então dá o like aí, dá bastante like, se inscreva no canal. Você que já é inscrito nesse canal aí, dá o like também, tá bom? E compartilhe. Pega aí, ó, começa a compartilhar aí no WhatsApp, pega para sua irmã, para o seu irmão, para os seus parentes, para os seus filhos, para os seus vizinhos, aonde você tiver alguém aí que você pode mandar esse vídeo, manda esse vídeo. Esse vídeo é bom chegar nas pessoas para que elas possam entender o que está acontecendo aqui na face da terra, o que está acontecendo nesse mundo, irmãos. Viu? Elas precisam ficar atentas nessa questão aí, tá? Entende? Essa questão é muito importante, o final dos tempos. As pessoas precisam despertar, precisam acordar para ficar atenta, né? Para não passar por essa tribulação, para elas confessar aí e adorar o Pai e confessar o nome do Pai, o nome do Filho, né? E fazer parte aí desse grupo do homem varão, para elas sair fora aí dessa tribulação que está para chegar, está prestes a entrar essa tribulação, irmãos. Então, compartilhe aí, tá bom? Se inscreva no vídeo, dá like e até o próximo vídeo.